Fala galera, vou fazer uma explicação aqui sobre como que funciona o parâmetro de stop e trailing stop do robô de day trade de candlestick, tá? Então eu venho aqui na lista de robôs, clico no botão direito, clico em teste, ele vai abrir aqui a janela do testador. Eu vou só aumentar o espaço de visualização. Vou trocar o ativo para o ativo do contrato contínuo do índice, né? WIN, cifrão D, WIN, cifrão D. Colocar no tempo de 1 minuto, que é o tempo normalmente eu opero. Vou habilitar o modo visual e vou até simplificar. Não, deixa aí o último ano aí, deixa o último ano rolar, depois eu acelero. Bom, então vamos aqui nos parâmetros. Nós temos aqui o input de trail start, risco retorno. O que quer dizer isso aqui? Primeiro tem que estar habilitado, né? Tem que estar true, que é verdadeiro, para usar o trailing stop. E antes de falar do trailing stop, vamos lá. O robô ele vai usar o indicador ATR, que é um medidor de volatilidade baseado em pontos, né? A média da oscilação dos pontos, como a base de tudo. Ou seja, o indicador ATR ele vai servir como referência para múltiplos de stop e de alvo. Então aqui no input ATR multi quer dizer o que? O robô vai verificar na hora que ele tiver um sinal para entrar na operação qual é o nível do indicador ATR. Se naquele momento o ATR estiver em 100 pontos, por exemplo, ele vai multiplicar por 3 para definir o stop. Então o stop vai ser de 300 pontos. E ele já faz um arredondamento, porque o ATR ele nunca é exato, né? Então se tiver lá 112, ele vai arredondar para o valor mais próximo dos múltiplos do ativo que está sendo operado. E o alvo vai ser 10 vezes o tamanho do risco. É assim que ele funciona. Aí beleza, aí definimos aqui a quantidade de contratos, né? 2 contratos. E se vamos ou não utilizar o trailing stop, que é a movimentação do stop inicial, e se vamos ou não utilizar a saída parcial. Tudo é baseado em ATR, tudo, absolutamente tudo. Então aqui nessa configuração, por exemplo, ele está para iniciar, né, dar o start do trail, que é a movimentação, a partir de 1,5 vezes o ATR. Ou seja, se estávamos aqui no caso, 1,5 vezes o risco retorno, não só o ATR isolado. Ou seja, ele vai olhar o tamanho do risco retorno que foi definido aqui. Então, se o risco retorno foi de 300 pontos, como que a gente sabe? Na hora que ele abre a operação. Ele vai colocar lá o stop inicial e o alvo. Aí você olha, quantos pontos está marcando ali? 300 pontos? Então eu sei que o quanto é 1,5 vezes. Seriam 300 mais 150, a gente está falando de 450 pontos. Ou seja, somente quando ele andar 450 pontos para cima, ele vai movimentar esse trailing stop. E aqui está com 2,5 vezes. Então ele não vai ficar, ele vai manter uma distância inicial de 2,5 vezes para baixo. Então ele não vai colar lá em cima. Se eu botar 0,5, ele vai ficar bem pertinho. Então eu já saio logo, né? Então ele vai ficar 0,5, ele deixa bem perto. 2 e 1, tudo. Quanto maior você aumentar aqui o trade step, mais distante ele vai ficar do preço atual. A gente consegue ver isso visualmente, é só experimentar que você consegue ver. E a parcial também, tá? 1,5 vezes o risco inicial. Então, eu vou colocar aqui, e aí no visual, deixa eu desacelerar para ficar... Vou até iniciar aqui de novo, só para a gente poder ter um visual melhor. Tirar a grade, vou colocar o separador de períodos, a gente vê onde é o início do dia. E eu vou aumentando aqui devagarzinho. Então aqui, ó,
para começar, beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui, só para explicar. Dá um pouquinho de zoom. Ó, o robô teve um sinal de comprar, ele compra na abertura da barra seguinte. Beleza. Os candles anteriores deram sinais de compra. Ele vai comprar mercado. A gente tem aqui no log, a gente consegue ver isso aqui. O que eu observo aqui? Aqui no testador, a gente já tem até aqui facilitado para a gente. Ó, o stop inicial dele é de 355 pontos. Ele já está me dizendo aqui. E se eu vier aqui e olhar, ó, na hora que ele abriu a posição, aonde estava o indicador ATR? A gente vai olhar isso aqui, ó. Aonde estava ali, ó. Estava aqui em 127 pontos. A gente também tem essa informação aqui, ó. Ou seja, deixa eu até abrir aqui uma calculadora. Aqui no comentário da ordem, na posição, ele me mostra, ó. Ele entrou com, como a gente define em 3 vezes o ATR. Então ele pegou esse 127, que era o que estava medindo aqui, multiplicou por 3. E aí ele está me dizendo que o risco inicial era de 356 pontos. Ah, tem como colocar 356,78? Não, então por isso que ele arredondou para 355 pontos. Vamos fazer uma continha aqui, ó. 127 vezes 3 deu 381. Então, ó, na hora que ele abriu aqui a posição, nessa barra, estava em 127. Porém, na hora que ele recebeu o sinal, provavelmente estava um pouquinho mais aqui para baixo. Aí ele multiplica por 3. Outra forma da gente fazer isso aqui é a gente pegar esse valor que ele está marcando aqui. 356, vou arredondar e vou dividir por 3. Então a TR estava em 118. Beleza? É isso, tá? É isso. Tá, mas na dúvida, o mais simples é só olhar o comentário da ordem que você vai saber o tamanho em pontos do stop inicial. Ou você olhar aqui o preço que ele entrou, subtraído da onde ele colocou o stop inicial ali, ó. É uma outra forma de fazer, mas, cara, já tá aqui no comentário da ordem. Então, uma outra forma de fazer é exatamente isso aqui, ó. Ele entrou no a mercado, né? No 132. 132,840. Aí você substitui de onde está o stop, 132,485. Beleza, 355 pontos é o stop aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 1,5, vai dar 532. Então eu sei que só se ele andar 532 pontos a meu favor, que ele vai fazer a parcial, que está lá com 1,5 vezes o risco. E depois que ele fizer a parcial, ele pode movimentar esse trailing stop. É isso. A gente pode verificar isso aqui, dando play. Aqui ele já saiu, né, direto para o stop. Vamos ver na próxima operação se ele dá uma oportunidade da gente verificar uma parcial e depois também uma movimentação do trailing stop. Aqui a gente está vendo o resultado. Você tem duas formas, ó. Se você clicar com o botão direito, você pode ver como dinheiro ou como pontos. Então, se você quiser ver quantos pontos estão em aberto, você deixa ele como pontos. Ó, tá vendo? Aqui embaixo está em financeiro e aqui em cima está em pontos. É uma forma também de visualizar. Essa operação está com 270 de stop, 270 pontos. Se ele fez alguma com parcial aqui. Uma sequência de stop inteiro. Beleza, ó. Aqui ele fez uma parcial. A pena que ele já movimentou o stop. Não deu tempo ali de pausar antes. Ele fez uma parcial. E na sequência, o stop que estava aqui em cima, o preço andou um pouquinho mais para frente. Ele já puxou aqui o trailing stop. E agora a gente já consegue ver que ele está com 320 pontos positivos
de stop loss, ou seja, que viram stop gain, né? Uma garantia de realização de lucro. A gente pode conferir aqui, né, quantos pontos ele saiu, mas vai bater certinho, isso aí não erra, né? Pode ficar tranquilo em relação a isso, mas depois... Olha, ele tá movimentando, tá vendo? Trade stop. Tá movimentando aqui. Saiu com a segunda, tá? Então aqui a gente conseguiu ver a parcial, a movimentação no trailing stop e depois ele saindo no lucro. Agora que a gente já viu, eu vou dar mais um... Vou acelerar pra gente ver isso, o resultado final aí ao longo de 2025. Vai passar muito rápido agora. Bom, aqui a gente tem o histórico de todas as operações. Aqui no backtest ele sempre pega uns dias para trás. Eu estou fazendo isso, hoje é dia 17. O mercado já está fechado, ele conseguiu executar as operações até o dia 15. Tá? Ele está com 13 mil de lucro, 13.600, e aqui ele partiu de um capital inicial de 10 mil. A gente consegue verificar aqui, né? Capital inicial de 10 mil. Então aqui tem a curva de 10 mil, ele acumulou até 23 mil, porque ele fez 13 mil de lucro com essa configuração. O rebaixamento máximo ao longo dessa curva foi de um pouco mais de 3 mil reais, representando 15% do capital acumulado, taxa de acerto de 58%. Aqui o mês de janeiro positivo, fevereiro positivo, março positivo, abril negativo, a gente vê que as perdas superaram o lucro. Maio positivo, junho negativo, um pouquinho, a perda superou um pouquinho ali o lucro. Julho positivo, agosto positivo. Setembro, por enquanto, até o dia 15, negativo. O mês ainda não fechou. Aqui a gente tem a máxima sequência de perdas consecutivas, né? 13 operações consecutivas perdidas, deu um financeiro de menos R$ 1.452, e a máxima sequência de vitórias, 1.892, que foram 22 operações consecutivas, taxa de acerto de 58,5%. Bom, é isso. Qualquer dúvida, coloca no backtest visual, vai passando devagar, aí vai mexendo aqui nas configurações, colocando um stop mais longo, mais curto, a movimentação, né? O step é o quanto ele vai aproximar inicialmente ali. Quanto menor, se você botar um step de 0,5, ele vai deixar bem pertinho do preço. Botar um step maior, ele vai deixar mais afastado. É isso, qualquer dúvida, quem for meu assinante, só me chamar na comunidade do WhatsApp.